Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou de óculos porque a alergia está um pouco atacada, então complicado por leite. Mas enfim, nós continuaremos a entender um pouquinho sobre a sociedade agora. Vamos tentar entender, sistematizar a sociedade. A gente discute muito sobre as questões individuais, até questões sociais, mas nós temos que entender que o nome da nossa disciplina é Ciências Sociais. Então, assim como biologia, assim como matemática, assim como física, a sociologia é uma ciência. Então, nós vamos estudar uma sociedade como uma ciência estuda. E o que significa ser uma ciência? Ser uma ciência, aqui para um momento mais rápido, sem aprofundar tanto, é ter um sistema de estudo. Eu não posso simplesmente sair afirmando coisas e achar que isso está certo e que isso funciona. Não é assim. Eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter normas, eu tenho que ter algumas questões que vão criar maneiras de entender as sociedades. E essas formas têm que se aplicar a todas as sociedades. Senão, não estou criando uma fórmula. Quando vocês têm aula com a Sueli, não pode ter uma fórmula de matemática que se aplica só a um caso. Então, essa fórmula só dá certo se a conta for um mais 2 menos 7. Senão não dá para usar. Não pode ser assim. Tem que ter generalização. Né? Eu tenho que conseguir generalizar essa fórmula, uh, essa teoria científica. Então, nas ciências sociais é assim também. E aqui nós vamos estudar Émile Durkheim. O primeiro sociólogo que nós vamos entender então é ele. Nós estamos falando aqui do século XIX. E ele vai entender a sociedade, o sistema que ele cria para entender a sociedade e que nós vamos estudar inicialmente é o de fato social. Então, esse é o termo, fato social. O que é um fato? É algo que está ali, é verdade e a gente não muda, é independente de nós. Por exemplo, o céu é azul, isso é fato, a gente enxerga ele assim, tudo bem. Mas o céu é azul, isso é fato e é exterior a nós. Eu posso fazer o que eu quiser, o céu é azul e é isso aí. Não vai mudar. A minha opinião não muda isso. Então são coisas exteriores a nós. Então, fato social são coisas exteriores ao indivíduo. Quando eu nasci, eu não pude controlar a língua que eu aprendi a falar, porque ela é um fato social, ela já está na nossa cultura. E quem nasce inserido aqui vai ter que conviver com esse fato social. Entenderam? Então, aqui tá. Fatos sociais são justamente essas coisas exteriores a nós. O que mais tem e que o Durkheim vai ressaltar como fatos sociais importantes? As instituições. Por exemplo, família, igreja e escola. E essas instituições exercem uma coerção no indivíduo. O que é coerção? É quando eu forço você de alguma maneira a fazer algo. Não necessariamente te explico, você entende, faz, mas eu forço você a fazer aquilo. De que maneira? Você terá consequências ruins se não fizer. Então essas instituições, elas impõem normas que vão gerar consequências ruins se forem descumpridas. Se eu fizer, se eu, aliás, se eu fizer coisas que os meus pais proibiram, eu vou ter consequências ruins. Posso ficar de castigo, enfim. Se eu fizer coisas que foram proibidas pela igreja católica, por exemplo, eu posso ser excomungado se for um caso muito grave, eu posso sofrer penalidades por isso, a comunidade pode não me querer mais, pode me afastar de um convívio social, isso é uma penalidade. A escola também é a mesma coisa. Se eu fizer coisas que vão contra as normas da escola, eu vou ser punido. Então o Durkheim enxerga nessas instituições a coerção, essa imposição de normas sociais. E isso são fatos sociais. Por quê? Eu decidi essas normas? Não.
é um fato que elas existem e estão ali. E eu vou ter que conviver com elas. Então, para ele, lembra, isso aqui é uma ciência social. Então, para ele, quando eu entendo o fato social, eu entendo a sociedade. Eu entendo o indivíduo. Se eu observar esses fatos sociais, se eu entender o que uma sociedade colocou ali para o indivíduo independente dele, eu vou entender como é que aquela sociedade está agindo. Ou seja, se eu entender como as instituições, por exemplo, como quais são as regras de uma escola, eu estou entendendo o que é certo e errado naquela sociedade. E aí eu vou entender o que um indivíduo vai achar certo e errado. Porque a gente tende a concordar com esses fatos sociais. Tá? Vou dar um exemplo. Se um de vocês ia, na época que dava pra gente frequentar locais em conjunto, se um de vocês fosse sem uniforme pra escola, o colega não precisava nem chegar alguém da direção ou um professor. Um colega mesmo já ia olhar e falar: você está sem uniforme. Porque isso acaba sendo absorvido por nós como elementos da sociedade. Os fatos sociais, eles são absorvidos por nós. E aí a gente tende a replicar esses fatos sociais. E, de novo, o exemplo mais básico disso é a língua. Eu estou falando português aqui com vocês e vocês estão entendendo a língua. Porque é um fato social e a gente nasceu inserido aqui, absorveu esse fato social, estamos replicando e vamos passar para frente. Olha como o Durkheim aqui desvendou a nossa sociedade. Ajudou a gente a entender essa sociedade a partir de uma ciência. Eu posso aplicar isso aos Estados Unidos, ao Japão, à Rússia, à Índia? Posso. Ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Abraços de álcool em gel para vocês.